Muita gente já deve ter se perguntado, afinal, São Jorge é Ogum, é Oxóssi, Iansã é Santa Bárbara, Jesus é Oxalá? Vamos descobrir esse mistério. Continue com a gente. Antes de seguirmos com o nosso vídeo, eu te peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque assim a cada semana você vai ser avisado de um vídeo novo do nosso canal e não vai perder nada. Sincretismo religioso. A gente ouve falar muito, principalmente dessa relação entre orixás e santos católicos. E a gente mora num país altamente cultural, né? Uma mistura enorme entre índios, africanos, europeus, gerou essa colorida massa de fé. Eu particularmente amo tudo isso. Mas antes de explicar o que realmente acontece, vamos voltar um pouco no tempo e vamos entender o que foi que rolou. Lá por idos de 1500, um pouquinho depois que os europeus aportaram aqui, haviam os índios, moradores originais dessa terra, e eles os brancos trouxeram muitos religiosos para pregar, para convencer e impor o cristianismo aos índios originais. Lógico, alguns aceitaram, outros se insurgiram, outros ficaram meio termo, mas houve uma implantação do cristianismo muito severa na nação indígena. Quando os africanos vieram, eles tinham os seus também santos, orixás, energias divinas, forças e crenças que eles traziam desde o seu nascedouro. E eles vinham muitas vezes despojados desses seus totens, desses seus exemplos, ícones, ferramentas, vinham com o mínimo de coisa no corpo. No entanto, no navio negreiro chegando até aqui, muita coisa foi mantida pelo princípio da oralidade, que é a tradição africana. Todos os conceitos, entendimentos e todos os mistérios das religiões africanas são muito fundadas na oralidade. Então a fala, a comunicação e o diálogo e a explicação sobre essas forças originais da África se dava independente de literatura, escrita ou ornamentos. Pois bem, eles chegaram e foram submetidos ao jugo da escravidão. Muitos foram recebidos nas fazendas dos senhores que detinham poder e recurso e obrigavam os seus escravos a professar a fé cristã. Então, o que houve? Os negros ainda mantinham sua relação com a sua fonte original, que eram os orixás, mas precisavam esconder essa prática de fé. Eles passaram então a enterrar, por isso muito assentamento de orixá é feito de maneira escondida, embaixo da terra. Cava-se e se põe o fundamento, se faz o assentamento do orixá. Por cima daquele ponto dedicado ao orixá, eles colocavam uma imagem católica. Então, se tinha um ponto para Iansã, eles sincretizaram com Santa Bárbara, porque no repertório católico seria a energia feminina mais parecida com Iansã. São Jorge, Ogum ou Oxóssi. E assim foi, Jesus, principalmente Senhor do Bonfim, Jesus no ponto elevado em que ele é crucificado, ele trazia a referência de Oxalá, ou seja, o derradeiro, o desfecho final da matéria. O sincretismo religioso nada mais é do que uma solução política e social dos negros viverem em paz com os brancos opressores. Mas então, Olívia, entendi a história certinho. E, na real, no fluxo energético é a mesma coisa? Iansã é Santa Bárbara? Não, meus amores. Vamos lembrar um pouquinho, se você não assistiu o nosso vídeo sobre orixás, eu convido que você dê uma voltinha lá e busque entender exatamente o que significa esse fluxo de energia. Os orixás são emanados pelo Criador, nasceram antes da humanidade. Eles são fluxo divino representados pela força da natureza na Terra. Aqui na Terra, são associados às matas, às águas doces e salgadas, às águas paradas, aos ventos, aos raios, aos trovões, ao fogo e assim por diante. Mas é uma expressão de Deus movimentando em natureza. E Santa Bárbara foi uma santa que viveu como humano, como eu e você. Então, é bem depois dos orixás, tá? Então, quando a gente começa a colocar no tempo,
a gente começa a entender que seria impossível ser a mesma energia. São Jorge, de igual forma, para a Umbanda seria Ogum no Candomblé sincretizado com Oxóssi. E a gente vai entender que essa força São Jorge existiu na Capadócia, como um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Mas antes dele já existia Ogum e Oxóssi, tá bom? Então, quando a gente fala, vou cultuar meu orixá, a gente não está cultuando o santo católico, ainda que você tenha total afinidade com a sua relação. No ano passado nós fizemos um Happy Luz e a presença honrada que esteve conosco foi Santa Bárbara. E alguém fez exatamente essa pergunta, se ela era Inhaçã. E ela disse que não, mas que ela estava tão acoplada energeticamente, ela se via tão identificada com a proposta de Inhaçã, que é se insurgir contra a opressão, ter o direito a ter sua própria escolha, uma autonomia, um combate a tudo o que é imperativo, que elas eram irmanadas, tá? Mas não é a mesma coisa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você puder compartilhar também com alguém que tem interesse nesse assunto, vai ser uma ótima pedida, porque eu tenho certeza que muito orixá quer parar de ser chamado de santo e muito santo não quer mais ser chamado de orixá, porque são fontes diferentes, apesar de gozarem da mesma divindade. Eu convido você a dar o seu like e multiplicar luz, assim como fazemos aqui no nosso canal. Semana que vem te encontro. Até lá!